Recebemos Paulo Loeb, que é CEO da FBIS, que é uma das principais agências do Brasil quando o assunto é B2B. Paulo, e eu quero falar exatamente de B2B, né? Quando a gente compara com as grandes empresas de consumo, né, grandes campanhas, grandes contas, o B2B ele acaba sendo ali um irmão meio esquecido, né? E tem até um estigma de chato quando a gente fala com alguns publicitários ou gente ali do setor. Vocês acabaram se especializando muito nessa área. E eu queria entender, o B2B ele é chato na publicidade? Olha, André, é chato para quem não conhece. Eu acho que tem um grande tabu, né, do B2B ser normalmente um ambiente masculino, meio cintura dura, um negócio que por definição acontece entre empresas. Então, em tese, a criatividade fica em segundo plano. Eu não vejo assim, tanto é que a gente criou uma unidade dedicada a esse assunto dentro da FBIS. E se você notar que, por exemplo, no maior festival de criatividade do mundo, que acontece em junho, em Cannes, na França, desde o ano passado existe uma trilha dedicada à criatividade B2B, eu acho que é tudo menos chato. É criativo, é interessante e depende da gente encontrar ângulos para contar as histórias de uma maneira em que as pessoas se interessam. Mas eu acho muito, não só importante de uma perspectiva de negócio, como me dá muito prazer trabalhar nesse meio. Mas até a gente já conversou antes sobre esse assunto e também quando você faz pesquisa sobre o tamanho do mercado, você não sabe, não tem ali, por exemplo, o B2B, como você disse, Cannes começou ali a avaliar trabalhos agora. Existe um mato alto ainda as grandes agências, ou agências em geral mesmo, ainda estão ignorando muito isso, na sua opinião? Sim, bastante, o mato é muito alto. Eu até mesmo fiquei em dúvida se eu escrevia o meu livro sobre B2B Marketing, se eu vinha aqui falar com você, porque a impressão que eu tenho é que a gente está desbravando, né, essa indústria. Mas, por outro lado, também é interessante que a torta aumente de tamanho. Então, essa é a razão pela qual tem muita oportunidade e eu estou me esforçando bastante para divulgar esse aprendizado que a gente tem, os cases que eu vejo, as referências que existem. Então, acho que o trabalho é de aumentar as conversas, aumentar a qualidade e quantidade para mais gente se interessar, mais profissionais virem para o B2B Marketing, porque há uma carência gigante e, por consequência, oportunidades incríveis para quem quiser trabalhar nesse meio. Mas aí quando a gente pega, por exemplo, atração de talentos, eu acho que é difícil, por exemplo, vocês atraírem para uma conta como a TOTUS, por exemplo, que apesar de ser uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ela é muito menos sexy, por exemplo, que uma Coca-Cola. Existe essa complicação ou já foi maior antes? Olha, eu não sei se eu concordo que a TOTUS é menos sexy que a Coca-Cola, sabia? Porque se você imaginar, vamos pegar esse exemplo que você trouxe, a quantidade de aquisições que a TOTUS fez nos últimos anos, a liderança em tecnologia e inovação e as possibilidades de criação de valor que essa empresa traz, eu, se fosse um profissional do outro lado do balcão, adoraria trabalhar na TOTUS. Então, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que hoje em dia é pau a pau. Mas aí quando você faz uma campanha, quando você faz um trabalho para TOTUS, tem como ser criativo, como a gente vê campanha Coca-Cola? Que exemplo você dá? Vou te dar um exemplo. Então, a TOTUS criou o Dia do Nerd. O Dia do Nerd é um conceito ali de valorização dessas pessoas que trabalham com tecnologia, com muito humor. E quando isso acontece, ganha o mercado. Todo mundo que se identifica com esse assunto pula, assim, em primeiro lugar, gerando conteúdo de uma maneira espontânea. Então, é diferente. Eu não acho que é pior nem melhor, é diferente. Outro exemplo, há anos atrás, 3, 4 anos atrás, nós criamos junto com a TOTUS a campanha que a TOTUS acredita no Brasil que faz. Até hoje está no ar. E não só essa campanha existiu, como ela entrou na empresa. Existem hoje premiações para colaboradores, os que eles chamam de TOTUS, ou mesmo para o trade deles. Isso eu vejo não só nessa empresa, como em várias outras, que aproveitam a comunicação de uma maneira muito maior do que só publicidade.
E eu queria voltar um pouco no tempo, queria entender como que vocês começaram a entender, como você principalmente começou a ver as oportunidades desse mercado B2B. Hoje, por exemplo, quanto que representa o B2B dentro Hoje, da FBIS? 20% da FBIS vem do B2B Market, vem da nossa unidade que a gente chama de B2Bs. E aí você acredita que isso vai aumentar, essa fatia vai aumentar? Para certeza. Quanto, mais ou menos? Olha, vamos dar um passo para trás. Você perguntou como que começou, né? Há uns 6 anos atrás, eu recebi um convite do LinkedIn para dar uma palestra sobre B2B Marketing. E eu agradeci, mas disse, olha, acho que não é comigo, porque eu não manjo do assunto. Mas como a gente já atendia clientes B2B, apesar de não chamar de B2B, eu acabei topando. Fui para essa reunião, tinha lá umas 50 pessoas na sala e eu não conhecia ninguém. O que é raro, porque como eu estou já na indústria da comunicação há mais de 20 anos, normalmente numa reunião com, sei lá, 50, 60 pessoas, você meio que conhece, né, quem está lá. Talvez não seja íntimo, mas aquela levantada de sobrancelha você dá. Eu não conhecia ninguém. E eu falei, olha, a oportunidade aí é aquela história do copo meio cheio, o copo meio vazio. Eu não conheço ninguém. E 50 pessoas vieram aqui ouvir o que eu tenho para contar sobre o assunto, é uma baita oportunidade. Percebi que é um mercado absolutamente desassistido. Algumas agências de relações públicas fazem um excelente trabalho, mas agências de publicidade não fazem. Bom, eu saí de lá, fui pesquisar alguns cases, eu vi um case da Caterpillar nos Estados Unidos, imagina, trator fazendo um trabalho maravilhoso e honestamente eu pensei, esse trator, que é um assunto duro, vamos chamar de... Não é tão simples você fazer uma campanha. E eu vi uma campanha maravilhosa, eu falei, poxa, acho que tem muita oportunidade. Aí eu fui em algumas universidades, eu fui na GV, conversei com um professor, comprei um livro, eu fui na Escola de Marketing Industrial, que é uma bela referência, que vale a pena conhecer. Também conheci o pessoal da Berge. Então, assim, aos poucos, é tão interessante, porque o mundo se abre, né, na sua frente. Eu estou há 25 anos nesse mercado e até os 20 eu nunca tinha me interessado pelo assunto B2B. Na hora que eu coloquei isso na minha frente, eu comecei a estudar, aprender, conhecer gente, ir para eventos. Então, isso fez com que a atração desse conhecimento alinhado com a certeza de que dava para fazer, ganhasse muita força. O crescimento foi muito rápido e aí tem 2 tipos de trabalho que a gente faz. Tem trabalhos pontuais, então trabalhos de 3, 4, 5, 6 meses e clientes longevos, né? Hoje em dia eu diria que metade são trabalhos pontuais, metade trabalhos de longo prazo. E só tende a crescer, porque ainda é muito recente. Eu vejo muitas empresas que poderiam aproveitar essa oportunidade. E como é a conversa com essas empresas principalmente? Porque uma coisa é você falar com uma Unilever, com uma Coca-Cola, com uma McDonald's, que o marketing ele está ali muito no coração, essas grandes campanhas. Sim. Quando você parte para uma TOTS, quando você parte para outras empresas ali, sim, seja siderurgia, papel e celulose, que, digamos, aí tem essa cintura mais dura, porque tem um outro tipo de consumidor, como que é essa conversa? O que muda a comparação com uma grande empresa de consumo, por exemplo? Muda tudo. É muito interessante. Por exemplo, a gente atende grupos telantes, Jeep, RAM, a gente atende Samsung, Visa, Google. O nosso relacionamento com esses clientes, Warner, por exemplo, é com um profissional de marketing, né? É com ele ou com ela que a gente conversa. Quando você vai para uma empresa B2B, é muito comum você falar com um engenheiro químico, por exemplo, da DuPont, com o qual a gente já fez um trabalho. Ou você falar com alguém da fábrica. Então, até uma piada interna da agência é que a cada reunião a gente volta mais inteligente. Não necessariamente eu vou falar sobre comunicação, eu vou falar essencialmente sobre negócio. E cabe a mim achar um ângulo criativo para contar aquela história, né? Então, vou te dar um exemplo concreto. A gente fez anos atrás um trabalho para a DuPont para ajudá-los no lançamento de um tecido que não pegava fogo. Como contar essa história? Eu não consigo contar essa história se eu não entender do que o tecido é feito, o processo fabril, etc, etc. Para contar essa história, a gente investiu muito em conteúdo. Diferente de um exemplo de Coca-Cola, por exemplo, como você falou, que grande parte da solução se dá através de campanha, ou mesmo em conteúdo, mas um conteúdo talvez pontual, recheado de uma campanha always on, por exemplo. Lá, a gente tinha que buscar alternativas com uma verba mais restrita e com uma necessidade de fazer com que aquela criação servisse para múltiplos propósitos.
Longa história curta, fizemos uma parceria com o Manual do Mundo e nós mostramos todo o processo fabril da criação daquele material. No final do episódio, o próprio Tenório do Manual do Mundo coloca uma roupa com aquele tecido e entra no fogo. Uma loucura. Então imagina as dificuldades. O Manual do Mundo é um canal de YouTube. Exato. Então assim, a gente conseguiu fazer com que aquela campanha não só dialogasse, por exemplo, com potenciais empresas compradoras da Dupont, mas para atrair talentos para a Dupont. Imagina você, um estudante do último ano da faculdade, tendo que escolher o que você vai fazer da vida, e você vê uma ação como essa. Então, grande parte do que a gente pensa sobre B2B é pensar o B2B como B2P, Business to People, porque atrás de uma empresa sempre tem um André ou Paulo, pessoa física. E muitos tabus foram quebrados através Por dela. exemplo, pegando esse caso da Dupont, a ideia era passar uma comunicação para o consumidor final ali para ele entender, olha, tem um tecido, ou a ideia era realmente mostrar para grandes empresas que poderiam comprar? Como que foi? Qual que era o nicho? Qual que era o foco? O objetivo inicial era trabalhar com as empresas que comprariam este tecido da Dupont. Mas as coisas não são tão binárias, não é só isso. Dependendo do que você desenvolve, isso que eu estava dizendo, a possibilidade daquela peça ganhar vida em outras esferas é incrível. Então, é muito comum uma ação que a gente faça acaba virando até material de vendas para o representante comercial e também para o RH contratar pessoas para a empresa. E também como uma peça publicitária. Então é muito interessante. Se você me perguntar se isso é criativo, é super criativo. Porque a criatividade não se limita à ideia original. Que canais você vai usar? Como que você tem que ser super criativo para encontrar o comprador daquela empresa. Ele vai em evento, ele navega em sites, ele lê que tipo de conteúdo, quanto tempo demora o processo decisório. Cara, é super criativo. Pegando um pouco, a gente vê uma tendência até de grandes marcas, grandes empresas indo também para esse marketing ali mais próximo ao consumidor, mesmo que eles não vendam diretamente. Você deu o caso do Dupont, mas a gente pode até dar o exemplo da Gerdau, que recentemente ali fez todo um marketing muito agressivo, falando que estava patrocinando ali os grandes festivais do Brasil, com palcos. A gente vê Suzano fazendo grandes campanhas, Vale também ali, campanhas mais institucionais. Isso é uma tendência ou ainda são poucas empresas? Como que você vê esse movimento, Paulo? Olha, eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência. Até porque a cada exemplo como esse que você dá, tem outras tantas empresas observando e copiando se tiverem o mesmo bolso ou adaptando se puderem fazer de maneira local ou pontual. Então, eu não vejo isso como uma moda, como algo que é passageiro. Muito pelo contrário. Até porque a quantidade de intermediários da cadeia B2B também está diminuindo. Então, a gente vai ver cada vez mais empresas B2B se comportando como B2B2C ou B2C2B. É muito comum, por exemplo, você pega o ArcelorMittal, né? Hoje você já pode comprar aço diretamente no e-commerce deles. Isso vai virar tendência em todas as possibilidades da indústria.